Olá, amigos virtuais, amigas virtuais. Hoje eu estou gravando na parte da tarde, já quase finalzinho da tarde já. É, eu pensei hoje de manhã, enquanto eu ouvia um áudio de uma criatura, que depois eu vou falar sobre ela. Mas o que que esse áudio que eu ouvi de manhã me fez vir buscar o conhecimento a respeito, né? Tem uma passagem de Jesus que ele diz assim: eu não vim trazer a paz, mas a divisão, né? E isso exemplifica muito, muito, muito o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Uma divisão agressiva entre pessoas que estão politicamente separadas, né? Ele diz assim: eu vim para lançar o fogo sobre a terra. E que desejo, senão que ele se acenda? Então, aí a espiritualidade que codifica a doutrina espírita vai explicar, né, que toda ideia nova encontra forçosamente oposição, certo? E não só a ideia nova, né? As ideias que não estão em conformidade ou que não são aceitas pelos poderosos, pelos donos do mundo, né? Encontra forçosamente oposição. E as ideias de Jesus, com certeza, elas provocavam muito rebuliço, né? Principalmente entre os poderosos daquele tempo e até hoje, né? Porque até hoje nós vemos uma separação radical entre ciência, política e religião, né? Por quê? Porque os poderosos não aceitam as verdades cristãs, principalmente as verdades morais, porque eles usurpam, eles não são honestos, né? Então vamos ver aqui que ele diz o seguinte, né? As ideias de Jesus encontravam oposição e não há uma única ideia que tenha se estabelecido sem lutas. Essas lutas elas podem ser de ordem diplomáticas, como estão sendo agora, né? Diplomática, inclusive, entre aqueles da mesma pátria ou aqueles de pátrias diferentes, né? E a resistência ela vai se mostrar sempre em razão da importância dos resultados. Como o cristianismo ele ofereceu um resultado já de imediato muito poderoso, então é lógico que quanto mais poderosa essa ideia é, mais resistência ela encontra. Então ele diz o seguinte, porque digamos assim, quando mais fere quanto maior ela é no sentido moral, né, como os ensinamentos de Jesus, mais fere os interesses dos particularistas, certo? Depois, se vocês quiserem olhar, para vocês verem direitinho isso aqui, eu estou pulando muitos esclarecimentos aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Está lá no capítulo 23, tá? Que é uma estranha moral, que faz parte dos ensinamentos de Jesus, e as parábolas são essas, uma delas é essa que eu li para vocês aqui agora. Se é notoriamente falsa, ser julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupe e a deixam passar, né? Não é mesmo? Porém, as que são verdadeiras, elas não passam nunca. Com este fato, com esta base, que Allan Kardec fez a doutrina espírita, codificou a doutrina espírita. Por quê? Porque as falsas passam, mas as verdadeiras permanecem, vão permanecer sempre, vão ficar sempre. Então, é por isso que há essa diferença entre verdade e mentira. Mas se é verdadeira e se repousa em sua base sólida, se entrevê futuro para ela, um secreto procedimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles. Então, os ensinamentos cristãos é um perigo para aqueles que gostam de desviar verbas, que gostam de usar o púlpito de uma religião qualquer para convencer os seus fiéis a votarem neste ou naquele partido, porque aquele partido, aquele candidato, aquela criatura de um governo X ou Y está lavando dinheiro dentro da sua igreja. Então, consequentemente,
esta criatura não vai gostar dos ensinamentos morais de Jesus na sua íntegra. Mas se a verdadeira repousa numa base sólida, se entrevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles. Então, por isso que eles combatem, eles vão com... Se você vê o Malafaia discursando, você observa os caracteres todos, físico, oral, gestual, todos eles demonstram uma pessoa que não tem segurança do que está falando, tem consciência de que está mentindo, tem consciência de que está fazendo o mal para as pessoas e principalmente sabe que o que ele está dizendo são inverdades com base nos evangelhos de Jesus. Ele está desvirtuando os ensinamentos de Jesus para favorecer a si mesmo e a sua congregação. Eu citei ele, né, mas tem outros. Hoje de manhã eu ouvi um, até que tem o mesmo nome, um tal de Amaral. Só que não era ele que estava falando, era uma médium que ela dizia ter uma visão, e essa visão mostrava para ela isso e aquilo, e aí no final ela faz uma colocação assim de que ela via as coisas exatamente como elas estão hoje. Segundo ela recebeu essa mensagem em 2018, né? Parece que foi divulgada em 2019, e aí então ela tinha essa visão, e nessa visão ela via as coisas que hoje nós estamos presenciando, tipo a situação do Bolsonaro, né, a influência de Trump, né, fazendo colocando todas as pressões para cima do Brasil para desmontar Lula e fazer o Bolsonaro ganhar. Então, todas essas coisas são coisas que nós estamos observando, vendo, e que realmente está acontecendo. Então, ela via isso lá, só que no final ela arrematava da seguinte forma, para você ver como que é falso, né? Que é mentira, é uma fake news, né? Uma fake news espiritual, né? Porque as pessoas que são de outras religiões, elas são médiuns também, como nós. Não tem diferença, elas recebem as mesmas coisas que nós. Porém, elas interpretam do jeito que elas querem, que é o bezerro de ouro de que Moisés falava, né? Cada um interpreta do jeito que quer para si, né? Do jeito que te favorece mais. Então, ela interpreta da forma como a religião dela quer que seja interpretado, ou seja, ela via um poder externo, né? Subjugando a todos nós, e este poder externo ela interpreta como Trump, porque ela fala que é um homem claro, um homem né? Ela não fala idade, não fala nem outro aspecto, só fala que é um homem claro. Que digamos assim, mandou que, tipo assim, Lula vai ganhar a eleição, mas ele vai ser retirado do poder por este homem branco, né? E a gente já sabe de quem que é que se está falando, né? E aí, então, que após essa retirada dele daqui, esse homem branco vai fazer com que todas as pessoas sejam subjugadas à sua vontade, ao seu poder. Ou seja, que essas pessoas vão ter que, inclusive, elas não vão poder mais ter nenhum apego à religião, tudo aquilo que o fascismo prega, né? Tem que ser do jeito deles em qualquer um dos sentidos da vida, né? Sem religião, sem direito é tudo igual, né? Pelo que ela fala lá, vai ser todo mundo igual. Não tem ninguém ganhando mais do que o outro, vai ser todo mundo ganhando a mesma coisa, todo mundo comendo a mesma coisa, todo mundo tendo a saúde do mesmo jeito. Ou seja, digamos assim, é um fascismo, né? Um fascismo. E exatamente o que o Trump, eu não sei por que na pronúncia desse nome eu sempre falo do jeito que se escreve, mas não é Trump, certo? Mas isso é o de menos, né? Então, aí ela diz isso, né? Que vai ser concluída assim as eleições e etc, que depois aconteceria tudo isso daí. Porém, nós sabemos que há médiuns e médiuns, né? Existem médiuns que vê com certa clareza e outros não, mas Chico Xavier, ele diz que por melhor que seja o médium, né? Por melhor, vocês podem consultar Haroldo Dutra, por melhor que seja o médium, ele nunca consegue captar, ele consegue captar fracamente 30% da comunicação que vem.
ou seja, ele não pode afirmar nada, porque pode ter tantas lacunas, tantos meandros na comunicação, que se checada no plano espiritual ao vivo e a cores, pode diferir muito daquilo que foi passado aqui na matéria. Então, por isso que nós que estudamos Allan Kardec, nós somos muito cautelosos em relação a aceitar uma informação prontamente, certo? Na violência da posição que levanta e no grau de persistência da cólera de seus adversários. Por quê? Quando Jesus fala, eu vim lançar fogo, e eu quero que eu tenho pressa que ele se acenda, Jesus na verdade está falando o seguinte: quanto mais rápido passar todas essas dissensões, essa falta de crença, essa falta de boa vontade, essa falta de consciência das pessoas do que é a vida, a maturidade espiritual da Terra e etc, etc, enquanto isso não acontecer, tudo vai ficar muito atrasado na Terra. Então, o que ele quer dizer? Que passe logo. Então, que venham logo as guerras, que venha logo o amadurecimento do homem, que o homem pare de guerrear rápido, né? Porque, digamos assim, na violência da oposição que levanta. Então, o evangelho, segundo a doutrina espírita, aliás, o evangelho cristão, pelas morais que ele ensina, ele causa cólera nas pessoas. As pessoas não querem, porque se ele fala que não pode roubar, não pode ter inveja do que é dos outros, porque o Trump é um invejoso. O Trump é um invejoso, ele quer o mundo para ele. Ele quer o mundo para ele. A guerra com a China, porque a China faz coisas incríveis. Então, imagina, ele não faz as coisas que a China faz. Então, ele quer ter esse domínio, né? E nós, porque nós temos muita coisa para oferecer a eles, no sentido assim de, tipo, leva as nossas terras raras, nossas riquezas, explora tudo que tem aqui, coloca os nossos fazendeiros, os nossos pecuaristas, o nosso pessoal do agronegócio, as nossas indústrias, etc. Coloca tudo de empregado do Trump, né? Tudo que nós conquistamos até agora, tudo de empregado do Trump. Então, é isso que ele quer, né? Como ele encontrou um cara meio difícil de aceitar essas coisas, né? Ele está ameaçando de todas as formas. Por quê? Porque, digamos assim, longe de eu querer fazer comparações, tá, pessoal? Não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Mas, digamos assim, fazendo uma analogia entre a política e a religião não, o evangelho, segundo a moral cristã, ele vai dizer que isso não pode estar errado. E aí vem uma pessoa teimosa, experiente, como o Lula, e diz: nós não vamos ceder, nós vamos fazer do nosso jeito e vai continuar sendo assim, foi sempre assim, vai ser sempre assim, e etc, etc. Aí então ele é a resistência desse ambicioso que quer tomar tudo. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver dificuldades nessa relação. E nós podemos esperar coisas negativas? Podemos. Mas a espiritualidade superior, aquela espiritualidade que jamais faria... Eu até escrevi isso lá no rapaz que colocou o vídeo lá, que é um pastor, né? Eu coloquei lá: espírito superior não causa terrorismo, não faz terrorismo, não fica soltando, amedrontando, trazendo medo para a população, causando pânico. Isso é fake news, é mentira. Não importa se favorece X, Y, B, não importa. É espírito fake news. É espírito que quer causar o transtorno, quer causar motim, quer causar motivo de guerra civil para o invasor entrar em nosso país e fazer o que ele quiser. Isso são métodos que a extrema esquerda, a extrema direita usa para amedrontar o povo e fazer o povo votar no candidato que eles querem que as pessoas votem. Não vamos cair mais nessa mentira. Nós caímos não, eu não. Porque eu sabia
que esses extremistas da direita eram fake na íntegra, todos eles, desde o golpe da Dilma. Até o golpe da Dilma, nem votar eu votava. Porque eu acreditava que eu não precisava ter medo, estava tudo sob controle, né? Mesmo estando com a direita, estando com a esquerda, estava tudo do jeito que as pessoas que têm condições de gestar o nosso país faziam, né? As pessoas faziam daquelas formas e nada de muitos sustos na nossa vida, só a questão realmente do nosso sistema, que é o pior do mundo em termos de economia e que nós iríamos continuar passando por privações e necessidades por causa desse sistema horroroso que nós temos, né? E aí, então, quando vem uma pessoa que nem o Lula, que peita esse sistema, né? Isso que ele nem mexeu com o banqueiro ainda, né? Nem mexeu com Faria Lima, não mexeu com nada dessas coisas, e eu espero que ele continue bem quietinho até ele ganhar a eleição. Depois que ele ganhar a eleição, a gente vê o que a gente faz, né? Então, são estratégias necessárias para que se possa fazer alguma coisa no nosso país. Um país de pessoas extremamente gananciosas, que especulam tudo em prol de si mesmo, né? Então ele diz assim, Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os que propagavam a fake news da época. Tanto que eles eram sacerdotes, né? Os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo, né? Pega lá na história, vai ver o que é fariseu, o que é escriba. No início do Evangelho segundo o Espiritismo tem esse esclarecimento. O que era fariseu, o que era escriba e o que era os sacerdotes, né? Então, essas pessoas eram as pessoas gananciosas que manipulavam o poder em benefício próprio. Eles tiravam tudo do povo, tudo do povo. O povo era esfoliado, né? E então mataram Jesus. E eu disse aqui já, não só uma vez, mas várias vezes. Quem matou Jesus? Foi o poder, foi a direita, porque era a direita que governava naquele momento. Jesus vinha proclamar a doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes. Quem mandou Jesus para a cruz? Foram os sacerdotes daquele momento, certo? Que os sacerdotes daquele momento, gente, eles eram fariseus, eles eram judeus, eles não tem nada a ver com a história do papado, do cristianismo católico e evangélico e protestante e espírita do nosso tempo. Tem diferenças bem grandes. Assim o fizeram morrer, querendo matar a ideia, matando o homem, mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira, cresceu porque estava nos desígnios de Deus. Então, é por isso que nós estamos sempre repetindo aqui que é necessário que a gente faça política com um cunho de verdade. Esse cunho de verdade, para que a gente não erre, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas deveriam ficar mais abertos a esses ensinamentos e não temer, porque, gente, o poder de Deus, ele é muito grandioso. O poder de Deus, ele não vai jamais permitir o mal na terra, a menos que o homem esteja conivente com esse mal. Se nós queremos que esse mal aconteça aqui no Brasil, então a gente aprova a extrema-direita. Deixa eles pegarem o poder novamente. Porque daí Trump vai entrar aqui e vai realmente acontecer isso que a mulher lá falou. Só que ela falou tentando fazer um viés para pobrezinho do Bolsonaro, que não sei o que tem, eu via ele como um pobrezinho lá, encurralado, que não era ele, né? Sabe? Aquela coisa que o Flávio Bolsonaro fala sempre. E o Lula, né? Alguém pergunta para ele assim, mas e o seu plano de governo? E o Lula? E o desvio dos 61 milhões, para onde foi esse dinheiro? E o Lula? Ele nunca responde, ele nunca tem resposta, ele nunca tem projeto, ele nunca tem plano. Não existe nada que prove que ele fez alguma coisa pelo nosso país. Eles estão no poder há 30 anos, sugando. Eles são riquíssimos. Tanto que pode estar comprando Trump, né? Negociando com Trump, né?
Porque Trump não faz nada de graça, né, gente? Trump digamos assim, é que nem banqueiro, né? Banqueiro também não faz nada de graça, só para tirar, 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 tirar. Então é isso, pessoal. A mensagem de hoje eu quero que vocês pensem nessas coisas com carinho, não se afobem. Eu tenho recebido muitas críticas, pauladas mesmo, mas eu não me importo, porque Jesus disse assim: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Palavras dele, tá? Então, gente, eu jamais vou me preocupar se alguém concorda ou não concorda comigo. Porque o que eu falo aqui não são palavras minhas, não sou eu que invento. Eu recebo uma notícia que nessa que eu recebi hoje de manhã cedo, eu fico pensando nela, sabe? E aí eu me lembro de uma passagem do Evangelho e eu falo assim, gente, olha, isso daí está lá no Evangelho, mas não dessa forma, né? Então eu vou lá buscar, eu estudo, eu olho, eu leio, medito e peço autorização da espiritualidade para falar. Não são coisas que eu crio, não são coisas que eu invento. E muito menos eu não faço as coisas mediunicamente. Como quem diz assim, um espírito me falou. Não, jamais, porque a gente não sabe, gente. A gente não sabe. Eu confio muito no que o Chico dizia, né? Um médium não tem condições de avaliar, de passar uma mensagem na íntegra, a menos que ele seja um médium ou semiconsciente ou inconsciente, que o espírito toma todo o seu, digamos assim, ele se afasta, o espírito do médium se afasta do corpo e o espírito escreve ou fala, ou, né, o espírito. O médium não está com poder para interpretar, aliás, para interferir na comunicação. Então aí você pode até, né? Porém, não 100%, dar uma certa validade para a mensagem. Fora isso, gente, não existe. Porque Allan Kardec, ele diz, o que faz a gente confiar ou não numa mensagem espiritual é o teor do que o espírito faz você sentir. Se você sente qualquer coisa negativa, qualquer coisinha negativa, uma dor, um sentimento negativo, uma desconfiança, qualquer coisa, não aceite a comunicação, porque não é um espírito esclarecido, é um espírito que está querendo te testar, te ensinando, falando, não vai por aí, minha irmã, não vai por aí, meu irmão, né? Então eles fazem esses testes conosco. Então não vamos ser infantis, né? E acreditar, como diz João, né? O apóstolo que mais amou, o apóstolo de Jesus, que disse assim: não acrediteis em todos os espíritos, verificai se eles são de Deus. Ou seja, não acredite em tudo. Verifica se realmente está embasado numa moral superior, cristã, verdadeiramente cristã. Senão você não leva a sério. Até o nosso próximo encontro, bem breve.